tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje nós iniciamos mais uma etapa do nosso projeto Diálogos em Rede. Agradecemos desde já a participação de cada um de vocês. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Hoje a nossa conversa vai ser com a presença de Cíntia Sarinho, que estará dialogando com a gente sobre a prevenção das violências sexuais e políticas públicas, certo? Então, Cíntia Sarinho, ela é mestra em Educação, Culturas e Identidades. Boa tarde, Cíntia, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde a todas as pessoas que já estão aqui nos acompanhando. É uma satisfação enorme estar dialogando hoje com você. Seja muito bem-vinda. Deixa eu só te apresentar para o pessoal que está entrando, tá? Ok, claro. Então, gente, Cíntia, ela é mestre em Educação, Culturas e Identidades pela Universidade Rural de Pernambuco. Ela é especialista em Gestão Solidária e Organizações Sociais pela Universidade Católica também de Pernambuco. A Cíntia, ela possui graduação e licenciatura em Psicologia também pela Universidade Católica de Pernambuco, e é pesquisadora das infâncias, através do Laboratório de História das Infâncias do Nordeste. Cíntia é uma militante, uma ativista dos direitos da criança e do adolescente, tem um papel fundamental nessa luta em defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E ela é analista de projetos e integra a equipe de mobilização e implementação do Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho. E também Cíntia é membro de redes e fóruns de proteção à infância pelo Canal Futura e é representante da rede de enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente em Pernambuco, na rede Equipate. Então, Cíntia, muito obrigada por esse convite. Sinta-se à vontade a estar dialogando conosco. Essa tarde é nossa, fica à vontade. A gente vai ter aproximadamente 50 minutos, 1 hora de conversa, tá? Pessoal que está participando e quiser ter certificado, vai aqui na nossa bio e acessa o link, preenche lá a lista de presença. Se tiver dando algum erro no decorrer da nossa live, o pessoal da assessoria vai estar corrigindo isso, tá? Mas, Cíntia, o diálogo é seu. Mais uma vez, obrigada, boa tarde a todas as pessoas que estão presentes, nos acompanhando, né, participando desse diálogo. Um agradecimento muito especial, também uma saudação ao Dr. Cláudio Malta pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui participando de uma iniciativa tão importante, né, que a Promotoria de Rio Largo está realizando já desde o ano passado. Esse nosso momento estava previsto para acontecer o ano passado, mas infelizmente, em função desse contexto de pandemia, né, nós não pudemos estar aqui com vocês, mas que bom que estamos hoje. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar contribuindo nesse diálogo com vocês, né, que esse momento seja realmente um espaço de troca, de conversa, que vocês possam interagir aí pelo chat. Eu vou tentar acompanhar na medida do possível, mas sei também que a equipe vai estar aí, né, buscando as perguntas e os comentários de vocês para que a gente possa também retomar e contribuir a partir do que vocês forem interagindo. Mas colocada a satisfação de estar nesse lugar, né, e é deste lugar de fala, não só, né, dessa representação institucional enquanto analista de projetos da Fundação Roberto Marinho, mas também enquanto pesquisadora das infâncias, né, que vem atuando nesta temática já há bastante tempo, que a gente vai buscar contribuir nesse diálogo, sobretudo com educadores e educadoras, que a gente também tem um conhecimento de que terão professores e professoras acompanhando esse diálogo, né, e é muito importante quando a gente fala, né, na questão da prevenção às violências contra crianças e adolescentes, todas as formas de violências, mas sobretudo as violências sexuais, a gente envolver e levar esse diálogo para as escolas, né? A escola tem um papel fundamental nessa rede de proteção. E pensar, né, na prevenção às violências sexuais contra crianças e adolescentes e políticas públicas, para que a gente pense nesse enfrentamento, para que a gente possa atuar efetivamente na prevenção e no enfrentamento, a gente precisa dar um passo atrás. Então, a gente precisa, primeiro que tudo,
revisitar os conceitos, né? Compreender esse contexto das violências sexuais em que elas se encontram e elas se manifestam, né? Compreender que na história das infâncias nós temos mudanças e permanências, não só na história das infâncias, né, mas na história de modo geral. A história já nos mostra, né, que ela é feita de mudanças e permanências. E nós estamos, né, esse ano, aí o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 31 anos. O 18 de maio completa 21 anos dessa data, né, da data do Dia Nacional de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes. E nós ainda estamos, né, precisando parar para falar, para mobilizar, para chamar a atenção para esse problema que atinge, né, milhares de crianças e adolescentes. Então, é muito importante a gente começar esse diálogo, né, e é dessa forma que eu buscarei contribuir aqui, revisitando conceitos, né? Pensar também que para que a gente possa falar nas violências sexuais, a gente também precisa compreender os contextos e o contexto atual em que a gente vive, né? Um contexto tão desafiador que a própria pandemia, né, ela está nos impondo, não só por essa crise sanitária, né, na saúde, por uma pandemia que está, né, atingindo as pessoas de todo o mundo, mas de uma maneira muito cruel também o nosso país e a nossa região, né, e que tem, né, afetado de sobremaneira a vida das pessoas, né, em especial as pessoas mais vulneráveis, incluindo as crianças e adolescentes, né. Então é muito importante a gente trazer essa reflexão sobre contextos, né, para que a gente possa dialogar sobre as violências sexuais, principalmente nesse momento em que a pandemia agravou ainda mais, né, aprofundou as desigualdades e a pobreza, né, também aumentando o contexto de violências contra mulheres, crianças e adolescentes, né, principalmente com relação às violências domésticas e sexuais, embora a gente não perceba isso em números, mas nos relatos, né, dos profissionais da rede de proteção, essa tem sido uma realidade, né. Então, infelizmente, estamos aí há 31 anos com essa lei de proteção integral a crianças e adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ainda precisamos falar sobre esse assunto. Precisamos atuar fortemente, né, para a prevenção e o enfrentamento. Mas para falar nessa prevenção, é preciso que a gente compreenda que as violências sexuais, né, nesse contexto da gente revisitar os conceitos, é preciso que a gente compreenda que as violências sexuais elas estão inseridas num contexto mais amplo de violências contra crianças e adolescentes, né? Seja a violência doméstica ou maus tratos, né? Seja a negligência, a violência física e a violência psicológica. E a violência sexual ela pode vir acompanhada ou não de todas essas outras violências, né? Então é preciso a gente ter essa dimensão das vulnerabilidades, das múltiplas violências que atingem as nossas crianças e adolescentes e que nesse momento elas tendem, né, a acontecer em maior proporção, em maior severidade e num ciclo de repetição, né? Ou seja, os casos eles não começaram a acontecer nesse momento. Eles estão tomando esse volume, né, de situações de repetição por conta do contexto mesmo de isolamento que as crianças muitas vezes estão, né, em casa junto com os seus principais agressores, né, considerando que as violências sexuais, sobretudo o abuso, né, os números nos mostram que a grande parte, né, dos abusos cometidos contra crianças e adolescentes, do abuso sexual, acontecem dentro de casa, né? E é nessa perspectiva que quando a gente fala das violências sexuais, né, que é essa grande categoria, né, as violências sexuais elas estão divididas em abuso sexual e exploração sexual, e que estas acontecem de diversas formas, mas nós não podemos esquecer também perdão, de alguns marcadores sociais que estão diretamente ligados ao contexto de violências sexuais, como as questões de gênero, raça e classe, né? E tudo isso sabemos que é fruto de uma sociedade que historicamente ela é construída, né, no machismo estrutural, no adultocentrismo, né, que objetiva os corpos das crianças, sobretudo das crianças e adolescentes, mas principalmente os corpos das meninas e das mulheres desde muito cedo, né? Então, essa profunda desigualdade de gêneros, né,
que a sociedade coloca, né, em que a sociedade coloca as meninas e as mulheres, ela vai se perpetuando, né, e sobretudo em relação aos corpos dessas meninas e dessas mulheres desde muito cedo. Então, vai aprofundando esse contexto de desigualdades de gênero, né, e coloca as meninas e as mulheres em diversas esferas, seja em relacionamentos afetivos abusivos, né, essas desigualdades de gênero que estão relacionadas também aos contextos de violências, né, na própria questão da violência doméstica e sexual, né? Então, são questões que a gente não pode, né, descolar dessa nossa conversa, né? E que, como eu coloquei para vocês, né, a própria história, ela nos mostra, né, as permanências nesse contexto das violências, né? E os dados nos mostram justamente que essa mudança, né, e essa permanência, ela está aí estampada no que a gente tem, por exemplo, um recorte que o Ministério da Saúde trouxe para a gente com relação a dados de violências sexuais, um recorte de 2011 a 2017, coloca que 85% de crianças e adolescentes que são sexualmente abusadas são meninas. Dessas, 51 têm entre 1 e 5 anos de idade. Ou seja, mostra que essa violência ela começa a estar presente muito cedo na vida das nossas crianças e adolescentes, mas principalmente das meninas. Isso não quer dizer que meninos não sejam abusados sexualmente, que meninos não sejam explorados sexualmente. E aí a gente também precisa ampliar esse nosso olhar para a questão de gêneros, né, e sexualidades, de que crianças e adolescentes LGBTQIA+, também são abusadas sexualmente, também são exploradas sexualmente, né? Então é importante a gente ampliar esse nosso olhar quando a gente está trazendo essa reflexão sobre violências, né, sobre violências contra crianças e adolescentes. Mas como eu coloquei para vocês, para que a gente possa atuar na prevenção e no enfrentamento, a gente precisa conhecer o problema, né? A gente precisa saber diferenciar o abuso da exploração sexual. E a gente, né, compreende que essa é uma das violações de direitos mais perversas, né, que fere a dignidade humana, principalmente de uma criança e adolescente, e que deixa marcas profundas na vida, né, e que precisa de um acolhimento, precisa de uma escuta acolhedora, né, precisa principalmente que esse ciclo de violência ele seja rompido, né, que ele seja enfim, que haja, né, que pare esse ciclo de violência. Para isso a gente precisa denunciar, mas não só denunciar, né, a gente precisa notificar e principalmente dar um atendimento especializado a essa criança ou adolescente vítima de violência, né, para que ela tenha um atendimento na saúde, um atendimento psicológico, né, para que ela possa ressignificar essa violência sofrida e seguir adiante, né. Então, pensando nos conceitos, né, das violências sexuais, como eu coloquei para vocês inicialmente, elas se dividem basicamente em abuso e exploração sexual. E essas acontecem de diferentes formas, né? Então a gente tem as tipificações de abuso sexual e de exploração sexual. A primeira diferença que a gente traz entre uma e outra é que o abuso sexual, né, é justamente a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para a prática de qualquer ato de natureza sexual de um adulto, né, que pode acontecer com ou sem contato físico, dentro ou fora de casa, né, ou seja, com uma pessoa da própria família, né, que tenha uma consanguinidade, que tenha um laço sanguíneo com aquela criança ou não, né, pode ser um pai, pode ser um padrasto, pode ser um tio, um avô, mas pode ser um amigo da família, né, pode ser um vizinho, mas pode também ser uma mulher, né, da mesma forma que meninos também são abusados e explorados sexualmente, mulheres também cometem violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, essa dimensão de gêneros a gente vai ter nesses dois lugares, compreendendo que o perfil desse abusador, desse autor da violência, né, na sua grande maioria são homens, né, e que tem uma relação de proximidade com aquela criança ou adolescente. Né? Esse abuso, ele também, quando acontece, nem sempre ele acontece mediante a força física, né? O abuso sexual, ele também acontece muitas vezes nessa relação de sedução, né? De um laço afetivo que é construído, e principalmente quando ele acontece dentro de casa, e quando a criança ela é muito pequena,
é muito complexo para aquela criança, né, compreender que o que ela está vivendo é um abuso sexual, porque aquela pessoa que deveria protegê-la, né, ela tem a dimensão de que ele está fazendo um carinho que machuca, né, que dá medo, que ameaça, mas ela não tem a dimensão de que aquilo é um abuso sexual. Então é muito importante que a gente atue na prevenção desde a primeira infância, né? E como eu dizia para vocês, né, o abuso sexual ele pode acontecer também de diferentes formas, né? Considerando o abuso sexual sem contato físico, né, ele pode acontecer na forma do assédio sexual, né, a partir de conversas, o abuso sexual verbal através de conversa com esse teor, né, sexual. Ele pode acontecer a partir do assédio sexual, que são propostas, né, e ameaças no sentido de se beneficiar sexualmente daquela criança ou adolescente. Tá? O exibicionismo também é uma forma de abuso sexual sem contato físico, ou seja, mostrar os órgãos sexuais a uma criança ou adolescente, ou até mesmo masturbar-se na frente dessa criança ou adolescente, é uma forma de abuso sexual sem contato físico. Né? A pornografia também é uma forma de abuso sem contato físico, quando você apresenta um conteúdo pornográfico para uma criança, né? Quando você apresenta, seja um vídeo, uma fotografia, uma revista, né? Um conteúdo pornográfico que aquela criança ela tem acesso a partir, né, de uma pessoa que esteja mediando essa apresentação, seja um adulto ou uma pessoa mais velha, é um abuso sexual sem contato físico. Né? E também quando ela está navegando na internet, né? Quando ela está lá numa rede social ou no próprio Google e ela tem acesso a conteúdos pornográficos também, muitas vezes sem a intenção, né? Ou seja, está lá fazendo uma busca para uma atividade escolar ou mesmo em busca de um jogo ou um vídeo, né, no YouTube, que as crianças hoje muito cedo elas estão navegando, estão buscando esses conteúdos, elas podem se deparar com um conteúdo, né, de pornografia infantil. Então, está nesse contexto também, né, do abuso sexual. E ainda falando, né, nas violências sexuais na internet, nós temos o grooming e o sexting. Né? O grooming é quando uma pessoa finge ser da mesma idade que aquela criança, numa idade aproximada, para conquistar a amizade, né? Geralmente utilizando aqueles perfis fakes, né? Para que aquela criança ela passe a interagir e a partir desses diálogos vem a intenção de alguma troca, né, de conteúdo ou de mensagens, conteúdo sexual, e que aí a gente se refere também já ao sexting. Né? O sexting é quando há a troca de mensagens ou de imagens, né, por via das redes sociais, ou WhatsApp, né, ou seja, por meio eletrônico, incluindo mensagens, né, instantâneas, nessa perspectiva de insinuações sexuais, né, às vezes até mesmo entre namorados ou pretendentes, ou até amigos, e é nessa perspectiva, né, a partir do envio de fotos ou vídeos sexualmente explícitos, que se dá o sexting, né, ou seja, o envio de mensagens. E o grooming é sempre nessa perspectiva, né, de alguém adulto que está fazendo passar a ser, né, fingindo ser da mesma idade que aquela criança, né, com o objetivo de conquistar a amizade de uma criança ou adolescente, para depois sim, né, chantageá-lo ou mesmo extorquí-lo, né, com a finalidade de obter algum tipo de benefício sexual. Então, nesse momento em que a gente está, né, tendo cada vez mais crianças acessando a internet, a gente tem que ter um cuidado extremo, né, e ter eu diria que esse cuidado para que as crianças elas acessem a internet, até porque isso faz parte da nossa vida. A internet ela tem as coisas boas e tem as coisas, né, e tem os riscos, tem as armadilhas que a gente precisa trabalhar. O uso seguro e protegido das nossas crianças e adolescentes, né, para utilizar essas ferramentas, sobretudo agora, né, que estão com as aulas remotas, né, as atividades escolares elas estão acontecendo à distância. Então, da mesma forma que a gente tem uma parcela, né, de crianças e adolescentes que, nesse contexto das desigualdades, não estão tendo acesso às tecnologias, inclusive para as questões básicas, né, escolares, para poder acompanhar as suas aulas, mas muitas estão tendo acesso, né, estão tendo acesso aos celulares dos pais, né, seja ao WhatsApp, ou mesmo ao YouTube e aos jogos eletrônicos. Então, que a gente sabe que as crianças elas estão sim mais conectadas, e a SaferNet Brasil tem trazido para a gente, e aí tem um dado bem importante, né, que
só em abril de 2020 houve um aumento de 108 denúncias, né, de pornografia infantil na internet. Então vejam, né, a pornografia infantil na internet, ela tem um mercado muito poderoso, né, que movimenta e que tem um lucro excepcional com esses conteúdos, mas é um conteúdo que está também sendo acessado por crianças e adolescentes, né? Ou seja, uma em cada criança e adolescente entre 9 e 17 anos se depara com conteúdo sexual ao navegar na internet. Como eu coloquei para vocês, às vezes sem nenhuma intenção. Vai lá no Google, coloca a palavra casinha e vai aparecer desde a casinha da galinha pintadinha até um conteúdo pornográfico. Então, é importante, né, cada vez mais a gente pensar nesse uso seguro protegido das nossas crianças a usarem a internet, né, e as redes sociais. Então, eu trouxe para vocês essa dimensão do abuso sexual, né, sem contato físico, e o abuso sexual com contato físico, a gente está falando do estupro de vulnerável, né, que é quando há conjunção carnal com crianças e adolescentes menores de 14 anos. Então, a lei ela é muito clara, né, mesmo que diga que houve consentimento, uma criança com menos de 14 anos, ela não tem maturidade, né? Ela não tem discernimento para decidir sobre uma relação sexual, principalmente, e se tratando de um adulto, é indiscutível, né? É crime, é estupro de vulnerável, e a gente precisa, em qualquer situação, em qualquer contexto de violências sexuais, a gente precisa denunciar para que a gente possa romper esse ciclo de violência e prestar um atendimento a essa criança ou adolescente que é vítima, né, de violência. Mas o abuso sexual com contato físico, necessariamente, ele não tem que ter a penetração, né? O simples fato de tocar nas partes íntimas, nos órgãos, né, nas genitais de uma criança ou adolescente, ou no corpo dessa criança, em outras zonas erógenas, isso é abuso sexual com contato físico, tá? Então é importante a gente ter essa dimensão, tá? Porque às vezes o senso comum acaba reforçando que abuso sexual é só quando há conjunção carnal, quando há, né, o contato físico com a penetração, mas não é, né? O abuso sexual com contato físico, ele acontece também nesse contexto do toque, né, em qualquer parte do corpo dessa criança ou adolescente com essa intenção de uma satisfação sexual, tá? E a outra forma de violências sexuais, como eu coloquei para vocês, né? Essa grande categoria são as violências sexuais, e a gente tem o abuso e a exploração sexual. A exploração sexual, o que é que difere do abuso, né? É justamente a utilização, né, dessa criança ou adolescente para fins de ganhos, né, com essa criança, e a troca do sexo com a criança ou adolescente, mediada por um pagamento, por um crédito no celular, por qualquer outro benefício, né? É a mercantilização do sexo com a criança ou adolescente. A gente poderia, né, trazer dessa forma, né? E a exploração sexual, ou seja, ela está sempre ligada a um ganho, né? A qualquer espécie, né, de troca, seja ela por dinheiro, né, ou mesmo nesse contexto de pandemia que está trazendo, né, essas modificações do fenômeno para a gente, que deixa, inclusive, né, a gente numa situação muito de indignação mesmo, né, que com o agravamento da pobreza e das desigualdades, a gente tem visto que a exploração sexual está acontecendo na troca mínima, que é a troca por comida, por alimento, ou seja, a exploração sexual de crianças e adolescentes por alimento, né, dado esse contexto que a gente está vivendo. Então, tem chegado para a gente também alguns relatos nesse sentido, e a gente precisa, né, estar bem atento para que, ao desconfiar, né, ao supor que alguma criança esteja sendo vítima de violência sexual, a gente precisa denunciar, tá? E chama atenção para a gente, inclusive, a urgência em se pensar políticas públicas de proteção às crianças, principalmente nesse contexto de pandemia, para que a gente possa efetivamente proteger essa criança de forma integral, pensando no seu desenvolvimento como um todo, né? Mas principalmente para que a gente possa enfrentar essas violências sexuais, né? E o contexto da exploração sexual, principalmente, né, que a gente tem visto que ela está acontecendo de uma outra forma. Então, a exploração sexual, ela tem 4 dimensões, né? A gente poderia dizer que ela tem 4 tipificações, né? Ela acontece no contexto
da pornografia, diferente do abuso. A pornografia como exploração sexual é quando há a comercialização, né, a produção e a comercialização de conteúdos pornográficos com crianças e adolescentes, né, sejam vídeos, filmes, né, fotografias, desenhos, né, mas sempre com a exposição ou distribuição e comercialização ou aquisição desses conteúdos, né, e que envolve, né, todo um comércio também muito grande, né, digamos que um setor, né, que uma rede não só que produz esse conteúdo, como também que consome esse conteúdo, né? Então, é muito importante a gente ter essa dimensão, e a gente tem acompanhado, principalmente a SaferNet Brasil, que é uma organização que atua fortemente na prevenção e no enfrentamento, né, à pornografia infantil e a pornografia tanto no contexto da exploração sexual, né, quanto do abuso sexual da pornografia na internet. A gente tem visto que muitas redes, né, têm sido identificadas, né, e a Polícia Federal, junto com outros setores, estão atuando fortemente nesse enfrentamento para que a gente possa efetivamente proteger as nossas crianças, né, mas que esse é um conteúdo que tem, digamos, uma produção muito intensa, né, e que eu chamo a atenção também para quando a gente receber algum conteúdo no nosso WhatsApp ou a gente encontrar alguma página na internet que a gente não compartilhe, mesmo que a gente tenha recebido e com a intenção de denunciar ou de mandar para alguém para poder encaminhar aquela situação, que a gente não compartilhe nem mantenha nos nossos celulares. A gente deve sim fazer a denúncia, mas não compartilhar, porque se a gente compartilha aquele conteúdo, a gente vai estar revitimizando aquela criança, aquele adolescente. Aí a gente vai fazer parte dessa rede também que vai estar compartilhando, né? E aquela violência ela vai estar, né, sendo perpetuada, porque o conteúdo vai estar circulando, né? Então é importante que a gente denuncie, né? A SaferNet tem uma página que é o denuncie.org, onde vocês podem fazer a denúncia de forma anônima, né? Vocês copiam o link daquele conteúdo ou a página, né, que está lá na internet, seja numa rede social ou mesmo, né, numa outra página, e que vocês identificaram em alguma pesquisa ou que chegou para vocês de alguma forma, façam a denúncia para que ela seja tirada do ar e essa criança ou adolescente não esteja sendo exposta, né, e sendo revitimizada, porque cada imagem que é compartilhada, aquela criança vai estar sofrendo aquela violência novamente, né? Então, a exploração sexual, além de acontecer no contexto, né, da pornografia, ela acontece no contexto da pornografia, agenciada ou não agenciada, ou seja, é quando há comercialização, né, essa mercantilização do sexo com essa criança a partir de uma rede de aliciadores, né, quando ela é agenciada, né, quando há aquele famoso cafetão ou cafetina que está intermediando, né, essa exploração sexual dessa criança e adolescente. Quando ela é não agenciada, é justamente quando essa exploração ela se dá de forma direta, né, entre aquele autor da violência e a criança ou adolescente. Quando não tem uma pessoa, né, quando não tem esse aliciador, essa aliciadora, né, essa pessoa intermediando essa relação, ou seja, é a relação direta, é a troca direta, né, daquele que explora com a vítima, né. E ainda no contexto da exploração sexual, né, eu falei em duas dimensões, que foi a pornografia, né, no contexto da exploração, e falei da exploração no contexto da prostituição, nessa perspectiva, né, de uma rede de aliciadores, ou seja, a exploração agenciada ou não agenciada. Ela também acontece, a terceira dimensão, né, no contexto do turismo, né, o turismo com motivação sexual, né, ou o turismo para fins de exploração sexual de crianças e adolescentes, que é também uma dimensão, né, uma tipificação, digamos assim, né, de exploração sexual que está muito presente no nosso país, sobretudo na nossa região nordeste, tá, e na região norte do nosso país, e que tem toda essa relação com esse setor, né, turístico, que não envolve apenas hotéis, pousadas, né, mas que envolve também os outros serviços, né, que integram esse setor turístico. Aí a gente está falando de taxistas, a gente está falando de restaurantes, de bares, né, de guias, e aí a gente agora também tem motoristas de aplicativos. Então tem
todo um contexto, né? E essa exploração sexual no contexto do turismo, ela não acontece só por turistas estrangeiros, visitantes de outros países, acontece também, né, dentro desse turismo interno, né, por pessoas do nosso próprio país, né, normalmente envolvendo a cumplicidade ou omissão desses estabelecimentos comerciais diversos que eu coloquei para vocês, né? Mesmo que nós saibamos que o nosso país, né, ele e principalmente alguns estados, signatário de um Código de Conduta e Ética no Turismo para a proteção às infâncias, né, que já vem atuando nessa perspectiva, e, infelizmente, essa ainda é uma realidade no nosso país. Né, mas já existem estados que têm o seu Código de Conduta e Ética no Turismo, né, e hotéis que são signatários desse código, que inclusive exigem, né, a legislação tem mudado nesse sentido, né, que exige a documentação da criança e do adolescente, e eu tive a oportunidade, inclusive aí em Maceió, né, em Alagoas, de ao chegar num determinado hotel, né, presenciar o hotel solicitando a uma família que chegou com crianças a identificação da família como um todo, né, dos pais ou responsáveis das crianças, para poder se certificar de que realmente aquelas crianças estavam sendo acompanhadas pelos seus responsáveis dentro dessa lógica, né, da proteção, como também alguns estabelecimentos têm lá, né, folders, panfletos ou alguma plaquinha na recepção falando do seu compromisso com a proteção às infâncias, né, e de que são contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, né. Então, esse já é um sinal que nos anima, né? Mas que sabemos que ainda há muito a caminhar. E a quarta dimensão da exploração sexual é o tráfico para fins de exploração sexual, né? Esse tráfico, na verdade, é a promoção ou a facilitação da entrada ou saída, né? Ou mesmo deslocamento de uma criança ou adolescente, mas não é esse tráfico só internacional que muitas pessoas pensam, né? É esse tráfico também interno, que acontece de um município para outro, né? Do interior para a cidade, né? Que acontece dentro da própria comunidade ou entre comunidades, né? Sempre com esse objetivo de exercer, né, a exploração sexual de crianças e adolescentes, ou seja, de promover a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que o tráfico para fins de exploração sexual, ele está mais presente nas comunidades do que a gente possa imaginar, tá? E que muitas vezes acontece de uma rua para outra, né? Então, o contexto da exploração sexual, eu diria que dentro das violências sexuais, a gente precisa ter um olhar muito específico para a questão da exploração sexual, principalmente tentando desconstruir essa lógica da naturalização da exploração sexual e a invisibilidade, porque o abuso sexual, a gente fala muito, a gente está sempre, né? As denúncias também, elas acontecem em maior número, mas a exploração sexual, muitas vezes, a denúncia ela não acontece. Ou porque as pessoas não identificam, não sabem identificar, ou mesmo pelo processo mesmo de naturalização desse tipo de violência. Então, acha que uma coisa que ainda é mais grave, né, é a culpabilização da vítima. É colocar que aquela menina ou aquele menino que está na situação de exploração sexual está ali porque quer. Não. A gente precisa sempre compreender que a culpa nunca é da vítima, né, que aquela criança ou adolescente que está na situação de exploração sexual, ela está, né, sendo aliciada, ela está sendo explorada sexualmente por alguém ou por um contexto, né? Então é importante a gente trazer essa questão para a nossa reflexão. E ainda com relação ao abuso sexual, né, é preciso que a gente também desconstrua, sobretudo quando a vítima é adolescente, né, que muitas vezes é colocado que o abuso aconteceu por causa da roupa que ela estava usando, ou porque ela, né, enfim, usando inclusive termos que, né, são extremamente inadequados, como ela já é rodada, né, então a gente vem com um discurso muito preconceituoso, mais uma vez, né, de culpabilização dessa vítima e desqualificação dessa menina, né, e que a gente não pode reforçar esse tipo de atitude, a gente precisa ter, né, essa clareza e reforçar que a culpa nunca será da vítima, né, a culpa é sempre desse autor da violência, né, esse adulto que cometeu a violência, seja o abuso ou a exploração sexual, né? E para que a gente possa, né, enfrentar
esse problema, a gente precisa ter políticas públicas eficazes e efetivas, né? A gente precisa atuar de forma a, primeiro, né, ter uma rede de proteção fortalecida, articulada, né, com ações intersetoriais. A gente está falando de uma mesma criança e adolescente que está na saúde, que está na assistência e que está na educação, né? Então, essas políticas, elas precisam dialogar, elas precisam estar integradas, né? E aí a gente tem, nessa perspectiva, né, caminhado, temos tido alguns avanços, né? A gente tem os planos de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes, né? Temos os planos municipais, estadual e o plano nacional, né? Esses planos que orientam, né, e que, de certa forma, incidem, né, nas políticas públicas locais, nos diversos setores, né, nas políticas de proteção às infâncias. A gente também tem a Lei 13.431 de 2017, né, que alterou o Estatuto, que é a lei, é conhecida como a lei, né, da escuta especializada e do depoimento especial, né, que altera o próprio Estatuto da Criança, que estabelece um sistema de garantia de direitos, né, de crianças e adolescentes, justamente para regulamentar a forma, né, como essa criança ou adolescente que é vítima ou testemunha de violências, né, que estão nesses contextos, que elas sejam ouvidas de uma forma, né, acolhedora, né, especializada e protegida, né? Então é muito importante, né, que essa lei ela seja implementada, né, que ela também determina, né, como devem ser feitos esses procedimentos de escuta dessas crianças e adolescentes, né, num ambiente acolhedor, que garanta principalmente a privacidade dessa criança que é vítima ou testemunha, né, devendo resguardá-la de qualquer forma, tanto de contato com esse suposto agressor ou agressora, né, mas também de qualquer forma de ameaça ou constrangimento, né, para que ela não seja revitimizada, ou seja, para que ela não entre em contato novamente com aquela violência sofrida, né, e pensando também em a gente fazer essa escuta, né, de forma que essa criança ela não tenha que falar sobre o ocorrido com 2, 3, 4 pessoas, né, falando várias vezes o que ocorreu, né, e as pessoas buscando detalhes. Então, cada vez que isso acontece, aquela criança ou adolescente vai entrar em contato novamente com aquela violência sofrida, com aquela dor, né, e a gente vai estar revitimizando essa criança, a gente vai estar fazendo com que ela entre em contato novamente, né, com essa violência sofrida, né? Então é preciso que a gente garanta efetivamente, né, a implementação de um fluxo, né, de atendimento a crianças vítimas e testemunhas de violências, quase que não sai. Obrigada, Camila. Né? Para que a gente possa priorizar esse atendimento especializado, né? E que também a gente responsabilize o autor dessa violência, né? É preciso que a gente compreenda esse ciclo como um todo, esse fluxo do atendimento, né? Que é o atendimento especializado nos serviços especializados de atenção a essa criança e adolescente, e a gente está falando da saúde, né, na questão do atendimento psicológico e do próprio atendimento à saúde mesmo, pensando, por exemplo, uma criança ou adolescente que você identifica que ela foi vítima de abuso naquela ocasião, em menos de 24, nas primeiras 24 horas, 48 horas, você precisa encaminhar para uma unidade de saúde para que essa criança ela possa receber um atendimento, né, especializado, para que tenha uma profilaxia preventiva às ISTs, HIV, AIDS e a própria gravidez também, né? Então são questões, são protocolos que a gente precisa estar muito atento, né? Mas principalmente, né, no sentido da gente romper esse ciclo da violência, né? Para isso a gente precisa romper o silêncio, a gente precisa denunciar, a gente precisa notificar e é preciso responsabilizar o autor dessa violência. E também, né, prestar um atendimento a esse autor da violência, para que ele não repita o que fez com aquela criança ou adolescente, né? Então eu destaco ainda, né, eu sei que o nosso tempo já está caminhando, eu tenho ainda um tempinho, me sinaliza o tempo, ainda, tá? Porque eu quero interagir com as pessoas. De 15 a 20 minutos, mas ainda. Ah, ótimo. Então, dentro dessa perspectiva, né, da prevenção, né, e do enfrentamento, e aí já falando, né, da questão das políticas públicas, é preciso que a gente pense em políticas de formação, né? Essa rede de proteção, para que ela esteja fortalecida e articulada, ela precisa estar qualificada, né? Esses atores da rede de proteção
precisam se conhecer, né, precisam saber quais são as suas atribuições, qual é o seu papel, né, nessa perspectiva da proteção integral às crianças e adolescentes, mas, sobretudo, no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violências, né, ou não, e principalmente na promoção dos direitos, né, e na proteção dessas crianças e adolescentes. Então, eu destaco ainda, né, a importância dos profissionais da educação nesse contexto, né, não pensando, né, em ser mais uma carga, uma responsabilidade para a escola, mas entendendo que a escola é um dos lugares, né, em que a criança se sente muito segura. Né? E esse é um grande desafio nesse momento de pandemia. Né? Muitas crianças estão distantes das suas escolas, muitos professores não estão acessando as crianças, né? os seus estudantes. Então é preciso que a gente pense, né, caminhos e possibilidades, primeiro, de formação, né, para esses profissionais de educação, para que eles se sintam seguros para atuar nessa temática, né, para que eles possam saber como lidar, né, saber identificar o problema, né, saber onde buscar ajuda, de que forma atuar frente a essas situações, principalmente considerando que a revelação espontânea certamente vai, se não acontecer, mesmo nesse contexto das atividades remotas, no retorno à escola, vão chegar casos, vão chegar situações e relatos de violências sofridas nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, né? Então, é muito importante a gente pensar, né, na formação dos profissionais da rede de proteção como um todo, mas eu trago a importância da escola justamente por conta desse diálogo muito próximo à escola, enquanto educadora que também sou, né, e que sempre é colocado, né, que a escola ela precisa ter a oportunidade de ter acesso a essa formação, porque é uma formação que não existe, né? Nem na formação inicial dos profissionais, nem uma formação continuada na temática, né? Quando acontece, é de uma forma muito pontual, ou dentro de um seminário, de um congresso, mas não existe uma política de formação, né? E essa é uma temática que ela precisa estar integrada e presente na escola, não como uma disciplina, né? Mas na transversalidade das ações da escola, né? A gente precisa pensar nessa perspectiva, né? Primeiro, preparar essa equipe para, em situações, né, de violências, né, que seus estudantes e suas estudantes estejam sofrendo, né, que esse professor ou professora identifique, né, ou qualquer outro profissional da escola, né, considerando a comunidade escolar como um todo, né, não é só o professor ou professora que está na sala de aula, mas uma coordenadora, o próprio gestor, gestora, a tia da cantina, né, o tio ou a tia, o porteiro, enfim, a comunidade escolar como um todo, né, para que ela, identificando algum sinal, né, de possível violência, possa atuar frente a essa situação, né, e buscar, né, o caminho adequado para, primeiro, identificar se essa situação ela está, né, acontecendo dentro de casa ou não, para que, né, seja acionada o Conselho Tutelar, seja acionado o Disque 100, né, buscar os canais de denúncia para que esse ciclo de violência seja rompido e a gente possa, né, atender aquela criança. E quando a revelação é espontânea, né, quando uma criança ou adolescente chega para um professor ou uma professora para colocar que está sofrendo essa violência, né, é importante que ele ou ela sinta-se acolhido, né, sinta-se, né, seguro em partilhar essa informação e, principalmente, quem estiver fazendo essa escuta, né, não perguntar detalhes, né, como foi, onde tocou, de que forma aconteceu. Porque se a gente vai fazendo isso, a gente vai estar fazendo com que aquela criança ou adolescente entre em contato novamente com aquela violência sofrida. Então é importante que a gente faça essa escuta, né, de uma forma muito cuidadosa, procurando saber né, quem é o autor dessa violência, para que se possa buscar dentro da rede de proteção, né, seja o Conselho Tutelar, né, que geralmente está mais próximo da escola, seja a própria delegacia especializada, né, se não tiver delegacia especializada de proteção à criança e adolescente, né, buscar outro agente dessa rede de proteção que possa naquele município atuar, né, o próprio Ministério Público, né, outros atores que integram o sistema de garantia de direitos, né, justamente para que a gente possa atuar, né, nessa situação de forma a romper o ciclo de violência dessa criança e adolescente de uma forma protegida e não contar para outras pessoas daquilo que a criança contou, né, para que isso não se espalhe, né, para que esse assunto não comece a virar, né, um tema
de conversa naquela escola, né, ou em outro espaço, que outras pessoas fiquem sabendo. Assim a gente vai expor também, né, aquela criança ou adolescente e vai estar, mais uma vez, revitimizando. Então, eu trago ainda, né, a importância das políticas públicas, das políticas de formação, né, pensando nesse sentido. Então, é muito importante, né, a gente ter essa clareza de que, para que a gente possa ter essa rede de proteção articulada e fortalecida, é preciso investir em políticas de formação, né? Seja na política de formação inicial desses profissionais ou continuada, né? E aí a gente tem a figura dos conselheiros tutelares também como sendo, né, atores importantíssimos nessa rede de proteção, e que essa formação, ela também muitas vezes é demandada por esses profissionais, né? Nós temos algumas experiências muito interessantes, como aqui em Pernambuco, né, a escola de conselhos de Pernambuco, né, que vem fazendo toda a formação dos conselheiros tutelares e de direitos, né, no Estado, mas não só no Estado, agora nesse contexto de pandemia, né, tem feito muitas ações formativas virtuais, e que tem fortalecido, né, nessa perspectiva de uma formação mais qualificada para profissionais da rede de proteção, né? Então é muito importante a gente, né, pensar em possibilidades dentro da estrutura de cada município de ofertar as formações para profissionais da rede de proteção como um todo, né? Formação na temática, né, para que essa rede ela possa atuar de uma forma mais efetiva e eficaz e, sobretudo, implementar, né, a Lei 13.431, né, mas também os outros serviços, né, da rede funcionando, né, o serviço da saúde, por exemplo. A saúde tem um papel fundamental também na prevenção e no enfrentamento, com a notificação compulsória, né, a ficha de notificação. Chegando um caso de violência na unidade de saúde, né, ou em qualquer outra instituição, né, de saúde, é obrigatório, né, que se faça a notificação e o atendimento àquela criança e adolescente vítima da violência. E a partir da saúde, né, toda essa rede ela é articulada para que seja feita a notificação, a denúncia, a notificação, né, e a responsabilização desse autor da violência, mas principalmente o atendimento dessa criança que é vítima, né, de violência. Então, nós temos hoje também, né, conteúdos pedagógicos muito interessantes que estão disponíveis, né, na internet, né, de fácil acesso, que podem também apoiar os profissionais da rede de proteção e principalmente, né, no diálogo com crianças e adolescentes, né. É importante que a gente pense também nessa educação para proteção ou para a promoção da autoproteção, e aí é preciso que a gente desconstrua essa lógica que educação sexual é falar de sexo para criança. Não é isso. A educação sexual é a gente falar de corpo, de sexualidade, de autoproteção, é a gente falar em saúde, é a gente falar em prevenção das ISTs, HIV, AIDS, é a gente falar de gravidez, né, na adolescência, na perspectiva da prevenção, é a gente falar também da prevenção e do enfrentamento às violências sexuais. Então, tudo isso está no contexto da educação sexual e que a gente precisa, né, trabalhar muito fortemente para que ela aconteça. E essa educação sexual que ela precisa acontecer de forma intencional, né, planejada, de acordo com as faixas etárias dessas crianças e adolescentes, né, respeitando o seu desenvolvimento psicossexual, para que a gente possa levar conteúdos para aquela criança de acordo com a sua, né, com o seu conhecimento, com o contexto em que ela está inserida, para que ela possa conhecer o seu corpo, né, saber que no seu corpo ninguém tem o direito, né, de tocar, de invadir. Existem pessoas, né, de confiança com quem elas possam buscar ajuda, que no seu corpo, né, só devem tocar pessoas específicas, em situações específicas de cuidado, de higiene, de saúde, né? Então é preciso que essa criança, e aí a gente está falando das crianças pequenas, né, elas tenham essa dimensão, né? Que é muito importante também delimitar os limites, né, da interação do corpo da criança e a importância desse diálogo sobre autoproteção. E neste lugar, os adultos têm um papel fundamental, né, que é de trabalhar na perspectiva da autoproteção com crianças e adolescentes. E aí a gente não está falando só da família, a gente está falando da escola, a gente está falando da comunidade, a gente está falando, né, dos serviços, né,
das instituições da rede de proteção que integram esse sistema de garantia de direitos, né, e que a premissa tem que ser sempre, né, o compromisso com, não só o compromisso, né, mas a promoção da proteção integral de crianças e adolescentes. Então, é com isso que eu encerro essa parte da minha fala, que eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda para interação com as pessoas. Eu me perdi de repente no tempo. Eu estava ligada no relógio, mas aí comecei a falar e seguiu. Então, eu estou ainda aqui à disposição para... Eu não consegui mais acompanhar as perguntas, mas eu vi que estavam subindo algumas perguntas. Se vocês quiserem compartilhar. A tua fala fluiu de uma forma tão, digamos assim, tão espontânea, tão harmoniosa, que aconteceu. E assim, os comentários são de parabéns, de interação, mas aqui a Gisélia de Souza, ela traz a Lei 13.935 de 2019, que aprova a inserção de assistentes sociais e psicólogos nas escolas de educação básica. E aí, em relação às políticas públicas, aquilo que tu falasse da necessidade de estar se construindo espaços de diálogo, de prevenção nas escolas, nas unidades de saúde, eu só queria pontuar que aqui em Rio Largo, em 2018, foi efetivada uma lei, foi criada uma lei que ela cria mecanismos intersetoriais de prevenção e de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí tem disposto na lei desde a necessidade e a obrigação que o município tem de implementar a formação dos profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes a nível da educação, a nível da assistência social e a nível da saúde, até a necessidade e a obrigação de se ter a educação sexual nos parâmetros que tu colocasse aqui. Assim, é uma lei que a gente precisa, de fato, lutar para que ela seja efetivada, que é um avanço enorme e são poucas as cidades, os municípios do país que têm uma lei nesse sentido. Mas, enfim, se tu puder comentar um pouco sobre a lei de inserção de assistentes sociais na escola, segundo... Então, aqui Gisélia traz. Se for a Gisélia que eu estou pensando aqui de Recife, ela está trazendo uma contribuição muito importante. Eu desconfio que seja uma grande parceira nossa aqui de Pernambuco, né? E que vem contribuindo muito nessa construção também. Mas a importância da gente ter, né, assistentes sociais e psicólogos na escola é muito importante, sobretudo para atuar, né, no campo da prevenção, né, mas também da promoção, né, e do enfrentamento a essas violências, né? A gente ter essa equipe qualificada para poder fazer o atendimento a essas crianças e adolescentes, mas também promover esse diálogo de uma forma, né, muito qualificada na escola e nos outros espaços educativos também, né? É importante a gente compreender que é necessário a criação de espaços amigáveis e qualificados para o acolhimento, né, e a escuta de crianças e adolescentes, sejam elas vítimas ou testemunhas de violências, né, mas também para que a gente possa contribuir, né, para ressignificar as experiências vividas que essas crianças elas tenham, né, experienciado a partir dessas violências sofridas, para que elas possam superar as situações de violências, né, e reconstruir sonhos, né, ressignificar essa sua trajetória, né? Quantas pessoas sofrem ou sofreram violências, né, na infância, na adolescência, né? E por não ter tido esse atendimento, né, essas dores elas seguem com a pessoa, né? E quando a gente tem esse atendimento, né, esse acolhimento, essa escuta acolhedora e especializada, há a possibilidade, né, dessa resiliência, dessa ressignificação, né? E de que essas experiências vividas elas sejam, né, superadas, que essas situações de violências elas sejam superadas. Então, é muito importante que essa lei ela seja implementada, né, pensando não só nas violências sexuais, mas pensando nas outras violências, né, e na garantia na promoção de direitos de crianças e adolescentes. A gente precisa pensar também, por exemplo, e hoje é muito importante a gente trazer essa discussão também, a questão da saúde emocional, da saúde mental das crianças e adolescentes, né, que a gente está o tempo inteiro também trazendo essa reflexão e que
está relacionado com essa nossa discussão também, né? As violências sexuais, elas também impactam na saúde emocional e na saúde mental de crianças e adolescentes, né? Que são vítimas ou que são testemunhas dessa violência. Então, é muito importante a gente também ter esse olhar cuidadoso e pensar nesses espaços amigáveis de escuta, né? Considerando muitas vezes que crianças e adolescentes que são vítimas, né, de violências sexuais, elas tem esse sofrimento, né, emocional muito profundo, né? Tem situações, inclusive casos de automutilação, né? E principalmente nesse contexto da internet, das redes sociais, né? Esse impacto na saúde emocional, na saúde mental das crianças e adolescentes é muito profundo, né? Com relação ao compartilhamento de imagens, né, na internet, né? Quantos casos a gente já chegou ao nosso conhecimento, né, de adolescentes que tiveram as suas imagens compartilhadas né, que houve todo um processo mesmo de automutilação e até uma tragédia maior, né, que é, né, o suicídio. Então são questões muito importantes que a gente precisa trazer, que a gente precisa tratar, né, e ter profissionais qualificados, especializados para atuar, né, seja na escola, seja nos serviços da assistência no CRAS, no CREAS, né, na creche, né, nos diferentes espaços educativos e de proteção, nos serviços que integram a rede de proteção a crianças e adolescentes, o sistema de garantia de direitos é muito importante, né? E os centros integrados, né, também, que a Lei 13.431 traz, que é necessário também que seja implementado, né, justamente para que a gente possa fazer essa escuta, né, especializada, acolhedora e protegida das nossas crianças e adolescentes. Cíntia, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, pelo show que tu desse nessa tarde, muito proveitoso. Os participantes estão super empolgados com a discussão e vários parabéns aqui, excelente palestra, mas enfim, sua contribuição foi de grande valia para o nosso projeto, estamos honrados em tê-la aqui conosco. E desde já eu gostaria de chamar também a todos que participaram hoje. Para a semana que vem nós estaremos conversando, eu e Leilane. Leilane é uma psicóloga da rede, daqui do município. E a gente vai estar conversando um pouco sobre o Comitê Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, desde já fica o convite para todos e para todas estarem mais uma vez aqui marcando presença no nosso projeto. E eu acho que nós ainda temos 1 minutinho e meio que tu pode fazer tuas considerações finais. Então eu vou fazer as considerações finais a partir da sua fala, tá? E reforçar a importância desse Comitê Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais, né? E o papel da sociedade civil nesse contexto, da prevenção e do enfrentamento às violências sexuais. Então, essa rede de proteção, ela é formada, né, por organizações governamentais, por organizações da sociedade civil, né? Ou seja, a própria comunidade e as famílias integram essa rede de proteção, né? Então, todos esses atores são importantíssimos, né? E a gente está aí chegando no 18 de maio, né? A gente não pode falar desse tema e esperar chegar o mês de maio para tratar dessa temática, né? A prevenção e o enfrentamento das violências sexuais precisa ser cotidiana, né? Todos os dias a gente tem que atuar no campo da prevenção, né? E a gente precisa fortalecer a educação para a proteção. A gente acredita muito que a educação é o caminho para que a gente possa ter as nossas crianças, né, protegidas com seus direitos garantidos, mas também as outras políticas, elas precisam estar atuando de forma integral e articuladas, né, de forma intersetorial. Então, é com essa fala que eu vou me despedindo de vocês e fazendo um convite para um outro momento que eu vou ter com vocês também no final do mês. Me fugiu agora a data, mas eu vou estar compartilhando com vocês a experiência do projeto Crescer Sem Violência. Mas já deixo o convite para vocês acessarem o site do Canal Futura, lá no mini curso do Crescer Sem Violência, que vocês acessam também conteúdos bem interessantes, que podem fortalecer, né, que vocês podem utilizar esses conteúdos, inclusive para as ações do 18 de maio, aí nos municípios de vocês, tá? Então tem lá as séries Que Exploração é Essa, Que Abuso é Esse, Que Corpo é Esse, com vídeos curtinhos para que vocês compartilhem no WhatsApp, para que vocês usem em atividades educativas. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ao Dr. Cláudio Malta, um agradecimento muito especial a você também. Muito obrigada
pela conversa, né? Foi muito bom estar aqui com você, Morgana. Foi fundamental esse nosso diálogo e eu sigo à disposição, tá? Para que a gente possa continuar junto, protegendo as nossas crianças e adolescentes, né? Obrigada. Um abraço muito grande para vocês. Sigamos juntas e juntos, fazendo bonito, né? A campanha aí do 18 de maio, né? Exatamente. Protegendo as nossas crianças e adolescentes. Um abraço. Vamos fazer uma foto? Vamos? Sim. Só um momento. Pronto, registrado. Obrigada. Você me manda. Manda sim. Obrigada a você. Abraço. Tá? E obrigada a todas as pessoas que participaram aqui pelo chat, né, e que estavam interagindo conosco. Um abraço e cuidem-se e fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.